Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a Guerra Civil Espanhola dos anos 30, como ela serviu de laboratório de ideologias, como ela foi um campo de testes da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, do Hitler, e queria falar também do fato do Hemingway e do Orwell, né, do Ernest Hemingway e do George Orwell, terem lutado na Guerra Civil Espanhola, entre outras curiosidades. Então, vamos lá, direto ao ponto. A Guerra Civil Espanhola é daqueles momentos históricos, daqueles momentos da história que tudo parece comprimido. Violência política, sonhos revolucionários, medo do avanço fascista, disputas internas entre a própria esquerda, a Europa prestes a explodir e ainda um detalhe quase surreal. Figuras como George Orwell e Ernest Hemingway andando pelas trincheiras, escrevendo e lutando. É uma guerra que funciona como espelho do século XX inteiro. Então imagina a Espanha em 1936. O país está dividido de cima a baixo. De um lado, o governo republicano eleito, apoiado por socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas. Do outro lado, os nacionalistas liderados pelo general Francisco Franco, que recebem apoio direto da Alemanha nazista e da Itália fascista. Esse conflito não é só espanhol, vira imediatamente uma guerra internacional por procuração. É como se cada grande força política da época tivesse decidido testar suas ideias e armas ali. E é aí que entra a noção da guerra como laboratório das ideologias. Na prática, a Guerra Civil Espanhola vira um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha envia tanques, metralhadoras e principalmente aviões. A Luftwaffe usa o território espanhol como campo experimental. O bombardeio de Guernica em 1937 é um exemplo brutal. Os alemães testam estratégias de terror aéreo que depois se repetiram na Polônia, na França e na própria União Soviética. Hitler observa tudo com interesse, porque para ele a Espanha é o lugar ideal para medir a eficácia das suas tropas sem, oficialmente, entrar em guerra. Do lado da esquerda europeia, a Espanha vira símbolo de resistência. Gente do mundo inteiro vai lutar, e não só combatentes anônimos. George Orwell, por exemplo, vai para lá movido por um impulso quase moral. Ele se junta ao POM, um grupo marxista anti-stalinista, e fica chocado com o que encontra. A frente antifascista está longe de ser unida. Tem briga entre comunistas alinhados a Moscou, anarquistas catalães, socialistas mais moderados e grupos independentes como o próprio POM. Orwell luta no fronte de Aragão, leva um tiro no pescoço, quase morre e quando volta a Barcelona vê que os comunistas estão perseguindo seus antigos aliados. Essa experiência vira um estalo para ele, a percepção de que regimes totalitários, mesmo quando dizem lutar pelo povo, podem destruir a própria verdade. Anos depois, isso vira a Revolução dos Bichos em 1984, os livros mais famosos do George Orwell. Ou seja, sem a Guerra Civil Espanhola, Orwell talvez nunca tivesse escrito as obras que moldaram nossa visão do totalitarismo e da distopia, né, principalmente. Já Ernest Hemingway chega à Espanha de outro jeito. Ele não vai como combatente propriamente dito, vai como correspondente. Só que sendo Hemingway, não existe ficar neutro. Ele se envolve emocionalmente, convive com brigadistas internacionais, aparece no fronte, testemunha destruições e se apaixona pelo drama humano. Dessa experiência nasce Por Quem os Sinos Dobram, um romance que mistura guerra, amor e moralidade. Hemingway retrata a guerra não como uma luta limpa entre bom e mal, mas como um conflito confuso, sujo, cheio de contradições, algo que ele próprio viveu na pele. Ao mesmo tempo, vale lembrar, enquanto Hemingway observa as contradições, Orwell vive dentro delas. Orwell vê comunistas prendendo anarquistas em Barcelona, Hemingway vê o desespero e a coragem dos voluntários internacionais e, no ar acima deles, a Luftwaffe testa táticas que depois seriam aplicadas em Varsóvia e Stalingrado.
A Guerra Civil Espanhola é o choque entre ideias e entre futuros possíveis para a Europa. E o que torna tudo ainda mais simbólico é que o lado republicano, com toda a diversidade, caos e esperança, acaba derrotado. Em 1939, Franco vence. A Espanha entra numa ditadura de quase 40 anos. Para muitos na época, a derrota da República é um aviso de que o fascismo estava avançando sem freio. E não deu outra. Meses depois começa a Segunda Guerra Mundial. No final, a Guerra Civil Espanhola é lembrada como um conflito em que artistas, escritores e idealistas se encontraram com tanques alemães e aviões italianos, um laboratório mesmo, de armas, de propaganda, de ideologias e de futuros possíveis. Para Orwell, foi o nascimento de uma consciência política crítica. Para Hemingway, foi o material mais visceral que ele já transformou em literatura. E para o mundo, foi um aviso ignorado. A Espanha de 1936 a 1939 é uma janela para entender o século XX inteiro, o extremismo, os sonhos revolucionários, o autoritarismo crescente, a força das narrativas e o peso das escolhas políticas. Uma guerra que começou como disputa interna, mas rapidamente virou campo de testes para o que viria logo depois, a maior tragédia do século, a Segunda Guerra Mundial. Se vocês pararem para pensar, na década de 30, na Europa, a gente tinha Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, como fascistas autoritários, né? Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Ou seja, era um avanço autoritário realmente gigantesco que culminou com a Segunda Guerra Mundial em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. Embora tenha começado engatinhando, foi quando ela começou oficialmente. E aí depois, embora os Estados Unidos já tivesse o Land-Lease lá fornecendo diversos equipamentos aos aliados, fosse um país neutro e só ter entrado na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, é, o avanço autoritário na Europa nos anos 30 é algo de se chamar a atenção, que é de extrema relevância e curiosidade para a população contemporânea, né, para os estudiosos contemporâneos, né, tipo, por que que nos anos 30 aconteceu esse avanço autoritarista tão grande na Europa. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.